Legal, Mari. Muito obrigado pela apresentação. E incentive e mediação desse projeto, tá? Vocês são o coração desse projeto. E dizer para vocês que é um privilégio bater um papo, porque a maioria que estão presentes aqui são meus amigos, né? Amigos pessoais. Alguns eu tive o privilégio em dar aulas, e isso é muito honroso, tá? Vê-los dando continuidade aí no ensino de vocês. Agora, ô Mari, tira uma dúvida para mim. Eu posso mandar direto ou eu vou pausando para tirar as dúvidas ficam no final, ao final? Como é? Então, você pode ir dando continuidade na aula normalmente. Se aparecer alguma pergunta no chat, eu ligo o mic e leio, caso a pessoa não queira ligar o mic e ler. E aí a gente vai pausando para tirar dúvidas, mas a gente também dá uma pausa no final para tirar dúvidas de geral. E quanto tempo nós temos, Mari? 1h30. Tá, perfeito. Gente, olha aí, o tema que eu escolhi para mediar o conhecimento com vocês é epidemias transatlânticas no Brasil do século XIX. E acredito que esse tema ele tenha uma grande relevância para vocês, estudantes, não é? Porque muito provavelmente, tendo em vista o contexto atual do nosso país, esse vai ser um dos temas cotados aí para as redações dos vestibulares que vocês venham a prestar. E paralelo a isso, não é? Quem não tiver interesse em se atualizar nos temas para vestibulares, eu acredito que é um tema que ele tem um cunho social nacional muito importante, tá? E já dando início, vocês todos provavelmente já ouviram falar de um momento histórico do nosso país, que foi a revolta da vacina, né? Essa revolta da vacina, ela acontece no início do século XX, precisamente lá no ano de no mês de novembro do ano de 1904. Mas o que pouco sabemos é todo o contexto de mortalidade que a sociedade afro-brasileira vivenciou anterior ao momento da revolta da vacina, certo? Então a nossa ideia aqui é sair um pouco da grade formal curricular e fazer um trabalho mesmo de pesquisa e compreender os eventos que culminaram ali na revolta da vacina. Tá legal? Então, gente, o século XVI ao século XIX, início do século XX, nós tivemos diversas nações envolvidas no comércio transatlântico, não é? E o que fundamentava muito esse comércio transatlântico, do conhecimento de todos, foi o tráfico de pessoas escravizadas saindo do continente africano e adentrando em diversos outros países já constituídos, tá? Como, por exemplo, Panamá, Colômbia, Haiti. O Haiti a gente já pode abrir um parênteses, não é? Porque é um país que se submeteu muito pouco ao jugo escravista, né? Lá no ano de 1791, o Haiti ele já promove a primeira grande revolução, né? E se desvencilha aí do jugo escravista, certo? E as causas, depois dessa iniciativa derradeira do Haiti, nós conhecemos na atualidade, né? A questão do desembargo econômico, e temos aí um país economicamente pobre, né? Tudo isso devido ao ano de 1791. Então, além do Haiti, nós tínhamos também sociedades escravistas urbanas formadas na Venezuela, nos Estados Unidos e, é lógico, no Brasil, tá? E pensando no contexto nacional, eram muitas as províncias que também compartilhavam desse contexto de escravidão urbana, tá? Por exemplo, Pernambuco, Recife, Bahia e Rio de Janeiro
eram fortíssimas para além do plantation, né, das grandes plantações. Praticava-se muito toda a lógica lucrativa dentro do contexto urbano escravista. Gente, já trabalhando um dado que é importante para associar com o Brasil atual, vamos falar de números, tá? De pessoas escravizadas que adentraram, ficaram ou passaram pelo Brasil. Porque o Brasil, ele durante o século XVI, XVII até o XIX, ele foi uma rota de passagem de escravizados, principalmente a província de Salvador, tá? Então, do século XVI até a abolição da escravidão, estima-se que entraram no país cerca de 11 milhões de escravizados, tá? Não é 11 mil, não, são 11 milhões mesmo de escravizados. E para a gente ter uma noção de quantidade, foi realizado no ano de 2008 um censo populacional no Rio de Janeiro, tá? E esse censo, em 2008, aponta que o estado do Rio de Janeiro tinha uma população formada por aproximadamente 7,8 milhões de pessoas. Ou seja, o Brasil, ele recebeu, durante o período escravista, um contingente de pessoas que formaria praticamente a população atual do estado do Rio de Janeiro, né? Então é um número, acredito que bastante alarmante. O resultado disso é que quando a família real portuguesa vem para o Brasil, no ano de 1808, eles chamaram aquela região, ou melhor, o Rio de Janeiro ficou conhecido como Pequena África, dada a grande quantidade de pessoas de origem africana ou afro-brasileira na província do Rio de Janeiro, tá? Agora, já para a gente começando a compreender as epidemias, as freguesias do Rio de Janeiro, eu falo freguesias, que é um termo técnico, mas nós podemos entender como bairro, 65% da população escravizada residiam nessas freguesias, né? Enquanto, obviamente, 35% dessa população residia nas áreas rurais, nas áreas de fazenda, tá? Ou seja, as áreas portuárias e urbanas do Rio de Janeiro, nós podemos dizer que era um grande laboratório de enfermidades que vinham de diversos países, né? E dentro desse contexto da escravidão, a maioria dessas doenças vinham dos países do continente africano, que exportava esses escravizados, e grande parte dessas doenças, elas também eram desenvolvidas dada a condição de sobrevivência, habitação e alimentação desses escravizados aqui no Brasil, tá? Diante disso, as áreas portuárias, ela tinha uma grande aglomeração de pessoas envolvidas direto ou indiretamente nesse comércio, tá? Como o foco de proliferação de doenças como a tuberculose, por exemplo, era muito grande, alguns escravizados, né, conhecidos como negros de ganho, eles atuavam nas ruas do Rio de Janeiro, exercendo trabalhos de medicina, tá? Eu tenho um documento aqui importante, que é uma pintura do Debré, tá? Uma pintura de 1826, e o nome dessa pintura do Debré chama-se O Cirurgião Negro, tá? Na história, o Debré, o Rugendas, eles são pintores que nós podemos utilizar
as obras deles como documentos históricos, tá? Então vamos analisar aqui, a princípio, essa pintura do Debré. Gente, sou tradicional, eu ia colar aí na tela, mas vamos aqui que dá muito certo, tá? Então isso aqui, ó, é o cirurgião. Acredito que todos estão conseguindo visualizar, tá? Aqui tem um sujeito enfermo, tá? Logo acima é o cirurgião. Esse cirurgião aqui, pessoas, ele era um negro de ganho, tá? O negro de ganho é aquele que poderia circular. É até estranho falar liberdade, né? Mas ele gozava de certa liberdade no Brasil escravista. Ou seja, ele poderia ficar longe do seu senhor muitas vezes por 2 até 3 meses, desde que, quando ele retornasse, ele levasse o pecúlio, né? O ganho do seu trabalho para o seu senhor. E ele, neste momento, está exercendo a função do cirurgião, não é? Que era praticamente aí um médico de rua. É interessante aqui que ele está trabalhando com uma medicina, hoje chamada de medicina alternativa, conhecida como ventosa, tá? Notem que tem 3 pontos, tá? Nas costas do indivíduo que está deitado. O Debré foi muito feliz em pegar esse registro. E esse médico cirurgião de rua, ele era um polivalente, né? Atendia algumas pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, nós temos esse deitado aqui, que provavelmente já recebeu um atendimento. Tá dando certo aí, turma? Conseguem visualizar? Nós temos um outro indivíduo aqui, tá? Esse indivíduo, ele está com uma espécie de copo na região do crânio, mas na verdade são chifres de animal mesmo, tá? Essa técnica da ventosa, normalmente fazia-se alguns cortes, dependendo da doença. Neste caso aqui se fez um corte na cabeça, tá? E eles faziam o que se chamava de sangria, ou seja, sangrava mesmo o indivíduo. E através dessa sangria, o indivíduo ele era curado. Então, tem um aqui, outro indivíduo que está aguardando, já recebeu um atendimento, né, desse médico de rua. E interessante que o cirurgião, ele está aplicando aqui, ó, novamente a técnica e fazendo a sangria próximo da orelha, tá? Provavelmente era para trabalhar, era para cura de uma dessas enfermidades endêmicas, como era o caso da tuberculose. E no início a Mari falou, olha, o Reginaldo vai trabalhar um tema atual. Ele é um tema, apesar de aqui nós estarmos no século XIX, é um tema ainda atual, tá? O Debré, ele pegou aqui, não sei se dá para vocês visualizarem, creio que sim, né? Tem um indivíduo aqui na janela e ele está devidamente protegido, né? Com um pano no rosto. Hoje aí nós usamos máscaras, né? Algumas pessoas criam reticências em usar máscaras, mas nesse período aqui era máscara muito alternativa, né? Então, qual que é a relevância dessa pintura do Debré? É confirmar as epidemias que ocorreram no Brasil em todo o século XIX, certo? Regi, tenta centralizar melhor o desenho para ficar mais fácil da gente visualizar, cara. Mas conseguiram visualizar lá na explicação, Júlio? Tá? Isso aí. Aqui, certo, olha. Ela está devidamente protegida com a máscara. Certo. Dá uma passada geral aí. Tem alguns indivíduos aqui, ó, por exemplo, que já receberam o atendimento do cirurgião. E é interessante, pessoas, nós falarmos desse cirurgião, que é uma figura
que atuou no Brasil em todo o século XVIII, em todo o século XIX, eram escravizados que contrariam a noção que nós temos de escravos nos dias atuais. Esses homens, com o trabalho de cirurgião de rua, eles conseguiam com muita facilidade, em poucos meses, comprar a sua alforria, tá? E normalmente tinham o que se chamava lá de casas de beberragens, além de fazer essa sangria, além de usar a técnica da ventosa, que é uma técnica requintada hoje. Eu, por exemplo, tenho umas dores nas costas e fui procurar uma sessão, é R$300, então é muito caro. Mas esses caras faziam na rua, enriqueciam, eram donos de comércio e eram escravizados libertos, tá? Negros livres. Hoje, normalmente, quando se fala de Brasil escravista, nós conseguimos aludir o nosso pensamento somente à questão do açoite, né? Essa questão do estupro e a posse do corpo feminino, que foi uma verdade, mas além disso é importante a gente compreender esse cirurgião como um indivíduo protagonista, sobretudo, da resistência do escravizado no Brasil. Certo? Pessoas, quando esse escravizado ele vinha para o Brasil, normalmente ele ficava armazenado em algumas feitorias, tá, nos locais de embarque, ainda no continente africano. E a condição de armazenamento dessa mercadoria, porque o escravizado ele era denominado mesmo como uma mercadoria humana, as condições de armazenamento eram péssimas já nos portos de embarque, no continente africano. As pessoas ficavam aglomeradas e isso facilitava também que elas fossem contaminadas com doenças, principalmente a varíola, tá? Que nós vamos tratar dela um pouco mais na frente. E no trajeto transatlântico, ou seja, no caso, o Brasil, o Atlântico Sul, né? Essas pessoas passavam por várias horas, obviamente, que era o período da viagem. Teve viagem que duraram até 3 meses, e as doenças elas se proliferavam também nos navios negreiros, né? A prova disso que o navio ele era conhecido como tumbeiro, tá? Tumbeiro vem de tumba, ou seja, os navios que transportavam os africanos, eles eram uma grande tumba, tá? Que facilitava o foco e que essas pessoas contraíssem as doenças, isso ainda na travessia, tá bom? Agora, outro ponto que eu acredito que é bacana de nós refletirmos é sobre a estrutura nacional, tá? Ou os logradouros existentes no Rio de Janeiro para recepcionar esses escravizados, tá? Hoje nós temos vários logradouros já concebidos e importantes entre nós. Toda cidade, normalmente se tem um fórum, se tem uma delegacia, se tem um hospital, a Câmara, a Prefeitura e por aí em diante, tá? Mas a estrutura para receber os africanos recém-chegados no Brasil era uma estrutura muito específica e direcionada, né? Que nos demonstra também bastante descaso com esses recém-chegados. Por exemplo, normalmente na Bahia, especificamente aqui no nosso local de estudos, o Rio de Janeiro, se tinha uma casa de engorda, tá? Que os africanos normalmente eles ficavam de quarentena, e a quarentena é visando que eles pegassem peso, se recuperassem da viagem e ficassem melhor apresentáveis para serem vendidos. Além da casa de engorda, no Rio de Janeiro, gente, tem um bairro hoje chamado Gamboa, tá? Que no século XIX, 18 e 19, era conhecido como Valongo. E nesse bairro, eu já fiz algumas pesquisas lá, ainda existe uma casa de engorda,
tá? Um prédio que foi restaurado pelo prefeito Pereira Passos, lá no período da revolta da vacina, e é um símbolo ali da existência, né, dessa estrutura para recepcionar o africano escravo novo, recém-chegado no Brasil. Além da casa de engorda, se tinham muitos galpões de vendas de escravizados. O Debré, ele fez o registro de alguns desses galpões também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês no livro. Um minuto aí que eu vou encontrar aqui. Quando você achar, diz o nome da foto, que aí a gente vai salvando aqui e colocando no grupo deles, dos estudantes lá. Sim. Mercado de escravos. Quem não tiver no grupo... Desculpa, professor. Quem não tiver no grupo e quiser entrar, só colocar o número no chat que eu coloco agora mesmo, ok? Ok? Gente, vamos lá, ver se a gente consegue estudar juntos aqui. Tá? Então, isso aqui é uma pintura também do Debré. Chama-se Mercado de Escravos do Valongo, tá? Esse nome foi substituído. Hoje, no Rio de Janeiro, chama-se Gamboa. Para que a gente tenha noção do que eu estou falando, a Gamboa lembra muito ali o bairro da República, sabe? A República, a parte feia da República. Isso atualmente, o bairro da Gamboa fica perto da Lapa, que é um bairro boêmio do Rio de Janeiro. E aqui o Debré também deixou um registro bastante importante. Dá para notar, né, que ele pintou essas pessoas, esses africanos, todos magrérrimos, né, bem magros, secos. Percebe-se aí que eles precisam mesmo de ficar nessa casa de engorda aqui, ou galpão de escravos, né? Que aqui eles já seriam apresentados para os possíveis compradores. E cada lote de pessoas, o Debré colocou uma cor diferente, que provavelmente indica uma nação, né? Então nós temos aqui, ó, cores amarela, o vermelho, também todos com poucas condições aí de saúde. Inclusive dá para ver que tem um indivíduo que o Debré retratou ele, inclusive deitado, né? Certo? E paralelo a esses galpões de venda de escravizados, que fazia parte da estrutura do Rio de Janeiro, tinha-se também o cemitério, né? Muito comum aí para os dias atuais também. Cemitérios que, inclusive, na Bahia, foi foco de desavenças populacional, né? Teve um evento lá chamado Cemiterada, mas, enfim. Próximo desses galpões, tinha um cemitério hoje conhecido como... Na verdade, hoje é um memorial, né? IPN, que é Instituto dos Pretos Novos. E quando os africanos desembarcavam no Valongo, tá? Tinha um porto chamado Praia do Peixe. Esses que chegavam sem vida e aqueles que não seriam aproveitados para o comércio de escravizados, eles eram direcionados para esse cemitério, enterrados todos em uma vala comum, tá? Como nós provamos a existência desse cemitério? No ano de 2011, o Rio de Janeiro, especificamente o bairro da Gamboa, ele passou por outro processo de revitalização, tá? Ou seja, deixar tudo aquilo mais bonito. Nós historiadores chamamos isso de apagamento da memória, e neste processo de revitalização, nas escavações, já tínhamos suspeitas de que ali era um antigo cemitério e foram encontrados diversos ossos, né, crânios de pessoas, e chegou-se aí de fato à conclusão, analisando todo aquele perímetro do antigo porto, da casa de engorda já existente,
então chegou-se à conclusão de que era de fato ali esse cemitério dos pretos novos, certo? Agora tem uma questão a ser trabalhada. Essa informação das mortes encontra-se no livro da Casa de Misericórdia, da antiga Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, não é? E o que chama atenção, o contato com esses documentos, é que muitos deles eram o laudo da doença sai mesmo como varíola, disenteria, mas para o pensamento do século XIX, dizia que muitas das doenças, ou melhor, muitas dessas mortes eram ocasionadas pelo mal olhado, ou simplesmente dizia-se ali que era devido à providência divina, né? Então, o pensamento elitista do século XIX era um pensamento questionável, né? Para nós hoje aqui do século XXI, né? Dizer que Deus escolhe aqueles que vão passar por descaso é uma coisa um tanto estranha, tá? Galera, outra parte da reflexão. Existia também ali, em todo este clima de mortalidade de pessoas, a maioria de origem africana e afro-brasileira, um certo isolamento geográfico e estrutural. O que é isso? Os escravizados que atuavam na área de fazenda, ou seja, atuavam na área rural, século XVIII aí, nós já estávamos adentrando no ciclo do café, não é? Então, esses que estavam na fazenda, pouco morriam de tuberculose, disenteria, varíola, peste bubônica e outras enfermidades. Agora, os que traficavam pelas áreas urbanas, esses são os que eram acometidos pelas doenças comuns, obviamente, dos centros urbanos, né? E é interessante também a gente fazer uma reflexão do hoje, que nós estamos vivenciando este momento histórico, né? Esse momento aí da grande pandemia, e dá para a gente ter uma noção, né? Imagina uma sociedade rural que esteja lá em Minas Gerais, em Baipendi, em uma área rural. Provavelmente, em Baipendi, não tem incidências do Covid, né? Porque eles estão dentro dessa lógica de um isolamento geográfico natural, certo? Enquanto pessoas dos grandes centros urbanos, haja vista os moradores da capital, né? Tem um contato direto devido ao trânsito e à ausência do isolamento, tá? Ou seja, durante todo esse período de pandemia do Covid, falou-se muito de isolamento, e o isolamento, de fato, seria uma das medidas de evitar a proliferação do Covid, né? A história já está nos indicando aqui. Vou fazer um outro recorte, falar de uma personagem. Eu falei do Negro de Ganho. Existia uma mulher chamada Ama de Leite, tá? Lá no Brasil do século XIX. Também ela estava dentro dessa categoria de Negro de Ganho, tá? Porque essa mulher, normalmente, quando ela paria, tinha o seu filho de sangue, ela era alugada para amamentar crianças brancas. E ela circulava muito pelas áreas urbanas, né? Tinha contato com as quitandeiras, com os negros de ganho carregadores, com os negros de ganho capoeiros, não é capoeira não, ainda, é capoeiro. Então essa mulher, ela contraía com muita facilidade a tuberculose, né? Que é uma doença aí conhecida como endêmica. Ou seja, ela tem um foco bastante regional. E a ama de leite, quando era alugada e não tinha certeza de que estava com a tuberculose, ela passava a tuberculose para as crianças brancas, né? E muitas crianças brancas das famílias das elites foram acometidas e posteriormente
obviamente mortas, né, pela tuberculose. A mulher não sabia, mas entra mais uma vez aí o pensamento do período, que dizia que as mulheres estavam envenenando as crianças ou estavam fazendo algum tipo de feitiçaria para que essas crianças morressem também. Então, essa informação ela serve para a gente desmistificar. Por exemplo, quando se fala da questão da religiosidade, não é? Hoje, no dito popular, as pessoas falam, jogou macumba. Pô, é de uma tamanha infantilidade, não é? E a ciência, neste momento, ela é aliada. Ela vem mostrando aí que muito dos dito popular precisam ser revistos e precisam, mais do que tudo, serem questionados, certo? Então, gente, falando da tuberculose, ela era a principal doença, ou melhor, a principal enfermidade, né? Era conhecida como infecto-parasítica, e ela, na questão de número de mortalidade, ela vinha acompanhada pela varíola, pelo tétano e pela malária, né? Que nós vamos tentar falar um pouco dessas doenças aí, o tétano e a malária, já logo na sequência. Por que a tuberculose era a principal doença? Mais uma vez, dá para a gente fazer um paralelo com o Brasil atual, tá? Normalmente, os escravizados que estavam inseridos dentro desse contexto urbano, eles eram negros de ganho, tá? Que eles transitavam por ali, carregavam pessoas, carregavam mercadorias desembarcadas do cais, faziam diversos tipos de trabalho, normalmente o trabalho que uma pessoa da elite não desejava fazer. E esses homens e mulheres, eles estavam em habitações com zero de saneamento básico, tá? Que era uma questão comum no Rio de Janeiro. O saneamento básico era precário. Mais para frente eu quero falar aqui sobre os tigres, que eram os caras que trabalhavam manualmente com saneamento básico. Mas esses trabalhadores, um dos principais motivos de contrair a tuberculose é o frio, a pouca roupa, a pouca alimentação. Se tinha muito também a lógica naquele período da aguardente, né? A cachaça, a bebida era muito comum, então se contraía a tuberculose, ou seja, é a doença que mais matava escravizados em todo o século XIX, certo? O que eu estou querendo dizer assim, quando eu digo que dá para nós fazermos um paralelo com os dias atuais? Recentemente saiu o inquérito do Covid, não é? E no inquérito do Covid ficou muito bem claro que as pessoas que estão morrendo em grande escala, de maneira massiva, com tuberculose, são as pessoas que estão nas regiões periféricas. E nesse inquérito, ele foi muito além, ele mostra questões de descaso educacional, por exemplo, né? Mostra no inquérito atual da Covid que as pessoas que têm apenas o fundamental são as que mais morrem, acompanhadas, é lógico que uma coisa puxa a outra, né? De pretos e pardos, né? Ou seja, o Brasil, o nosso país, ele tem essa permanência histórica, né? Do descaso étnico, racial e o descaso socioeconômico. Isso aconteceu, como estamos vendo aqui, em todo o século XIX, e nos dias atuais nada muda. Cidade de Tiradentes, Guaianazes, Heliópolis, Parelheiros são as áreas periféricas, né? Onde moram aí as pessoas que ainda trazem essa origem
normalmente afrodescendente. Então, cabe aí algumas reflexões, né, para nós. Gente, a disenteria, junto com a tuberculose, matava muitas pessoas, sobretudo na travessia dos tumbeiros, tá? Na travessia do navio negreiro. E essas disenterias, elas eram nomeadas, né? Na sua fase inicial, quando ela não terminava, era conhecida como disenteria crônica. A segunda fase dessa disenteria, no século XIX, chamava a disenteria de alarmante, maligna e, por último, disenteria sangrenta. Em toda a região ali do Valongo, atual Gamboa, as pessoas morriam de disenteria a rodo. E acontecia também na travessia do Tumbeiro, tá? No navio, muitos morriam e, obviamente, já eram descartados ali no Atlântico Sul, no Oceano Atlântico mesmo. Sobre o saneamento básico, que foi um problema que só foi resolvido no Rio de Janeiro entre 1905 a 1918, com a revitalização, o século XIX, 1820, 1840, não se tinha saneamento básico algum na cidade do Rio de Janeiro. Sobrava para quem? Fazer o trabalho de carregar os excrementos. Ou seja, carregar a merda, carregar a bosta. Era um trabalho de escravizados, né? Então, veja bem, sem tomar partido algum, viu, companheiros? Que a ideia aqui não é tomar partido algum. Mas o nosso chefe de Estado, há 3 meses atrás, ele lembrou um episódio que era o ofício do negro de ganho, conhecido como tigre, tá? Tigre era um carregador de merda. Então, as famílias de uma classe social alta, elas pagavam para que as pessoas fossem todos os dias, entre as 6 e 7 horas da manhã, pegar o tonel com muita merda, desculpa a palavra merda, é que às vezes a gente precisa ser conciso mesmo, e urina, né? Então, esses carregadores levavam um tonel no ombro, seguiam normalmente o mesmo curso, que era o caminho do mar, e durante o percurso, os excrementos caíam nas costas deles, as costas ficavam manchadinhas, visivelmente, e eles eram conhecidos como tigres, né? E o chefe de Estado, ele zombou desse trabalhador, né, do século XIX. Enfim, só a nível de informação, tá? Ou seja, 200 anos depois, toda essa desigualdade, ela ainda é muito latente e presente no nosso país. Vamos embora. Gente, fala um pouco da varíola agora, tá? É uma doença que ela está muito ligada e associada também à disenteria. A varíola, assim como a tuberculose e a disenteria, ela também acometia os carregamentos de escravizados na travessia do Atlântico Sul, ou seja, tinha varíola nos tumbeiros também. Olha lá, a partir de 1840, aconteceram diversas vacinações nos portos de embarques africanos, e a ideia era vacinar, né, as pessoas e fazer com que elas fossem aproveitáveis, não morressem durante o período de trânsito pelo Oceano Atlântico. Então, os portos de Senegal, os portos de Cabinda e os portos de Ibo, em Moçambique, foram feitas diversas campanhas, tá? Para que as pessoas, os escravizados, recém-escravizados, né, fossem vacinados e não fossem acometidos e chegassem no seu local de destino com condição de serem comercializados. Já fica também, gente, aqui uma outra proposta de reflexão, tá? O vírus que nós estamos enfrentando atualmente, ele de repente chegou
e ele de repente não vai embora, tá? Para conter ele precisa ser de maneira efetiva. É vacinação. Enquanto não tiver vacinação, as áreas periféricas e os teimosos, baladeiros, vão ser acometidos e morrer, tá? Então, ou seja, a gente não pode se deixar levar pelas pessoas na rua e achar que, olha, o vírus já está tudo bem, porque o governador já liberou, o comércio já abriu, nada disso, o vírus está aí, tá? Século XIX, as pessoas morriam e só Professor, Oi. O Lucas perguntou, o sarampo já era alto nessa época? A época que o senhor está falando? Ele perguntou se o sarampo já estava nas alturas. Sim, tinha-se os focos de sarampo, tá? Mas o sarampo ele se tornou um problema nacional já no início do século XX. Aqui transitava-se mesmo pela tuberculose, a varíola e o tétano, tá? Eram as principais enfermidades que se tinha aqui entre 1801 a 1880 a 1900, né? Que é o século XIX, tá bom? Peraí, gente, deixa eu pegar a linha de raciocínio onde estava. Tá, legal. Professor, Oi. desculpa atrapalhar, tem uma pergunta aqui no chat. É do Lucas Frusti. Manda, Vic. O sarampo já era alto nessa época? Ele mandou Então, nós acabamos de falar um pouquinho, né? Então, o sarampo ele veio se tornar um problema nacional no século XX, a partir dos anos de 1900. Aqui se tinha focos, mas não era alarmante, porque nós estamos falando de doenças, epidemias específicas devido às condições do período, né? Falta de saneamento básico, aglomeração de pessoas, fome, o trânsito aglomerado na travessia do Atlântico Sul. Então o sarampo ele vem a ser um surto posteriormente. Tá legal? Obrigado, Lucas Frusti, pela pergunta. Deixa eu pegar o fio aqui, gente. Acho que dá para eu falar mais uns 10 minutos aí. E depois acho que dá para abrir, né? Para que vocês perguntem um pouquinho e trocar um pouquinho mais de informação e conhecimento. Então vamos lá. Entre 1825, gente, a 1840, ocorreram 8 grandes epidemias no Brasil, tá? Quando eu falo em Brasil, nós estamos falando das principais províncias, tá? Então, principalmente, a maioria dessas 8 epidemias que acontecem de 1825 a 1840 estão no Rio de Janeiro, em Salvador, Recife e Porto Alegre, tá? Então hoje nós estamos aí enfrentando o Covid, mas que fique bem claro, é um problema que o Brasil já passou, superou, mas levou séculos. E a superação dessas epidemias só veio com a vacina. Antes da vacina, nem pensar, tá? Então essas epidemias, além das doenças que nós acabamos de falar, elas aconteceram também por intermédio do tétano, tá? Eu quero pegar aqui mais uma figura do Debré, mas pode ser qualquer uma para a gente entender o porquê do tétano, tá, gente? Mas já vou falando aqui. Por que a maioria das pessoas no século XIX morriam de tétano? A maioria que andavam nos centros urbanos eram escravizados, tá? Sabemos muito bem, isso é a primeira coisa que vem na mente das pessoas quando falam em escravidão, né? Sabemos que eles eram açoitados, normalmente eram castigados também com instrumentos cortantes de ferro, daí o tétano. E um outro motivo que essas pessoas contraíam muito tétano e foi uma epidemia, vou pegar aqui uma figura do Debré, o velho africano. Vamos lá de novo. Eu e minha forma arcaica de mostrar uma figura. Depois vou pedir para o Walter me ensinar a fazer isso aí, eu vou ficar fera. Gente, principal símbolo da escravidão no Brasil
é esse aqui, ó, os pés descalços, né? Olha só, todos que estão aqui nesta figura são representados com os pés descalços, tá? Olha aqui, ó. Normalmente, quando o indivíduo conseguia comprar sua liberdade, normalmente não, né? Muitos resistiam, continuavam ainda com pés descalços, mas alguns deles usavam sapato. E ver um afro-brasileiro de sapato no século XIX era um sinal claro de que ele era um alforriado ou um liberto. Então, pelo fato da maioria andar descalço, né, 65% da população era uma população escrava aqui no século XIX. O teto... Professor, Oi. qual o nome da obra? O nome da obra é O Velho Africano e Seu Instrumento. Okay. O seu instrumento urucungo, né? Urucungo é o nome que se dava para o berimbau. Hoje é berimbau. Nesse período aqui era ungo, urucungo, uricungo, tinha diversos nomes aí. Todos de origem africana. Tá? Então, gente, tétano foi um problema nacional, tá dentro dessa lógica das 8 grandes epidemias, nesse período muito curto, né, 1825 a 1840. Além do tétano, tinham as diversas febres, conhecidas como febres intermitentes, porque elas nunca paravam, né? Então, a febre era ocasionada, claro, também pela tuberculose, também pela varíola, também pelo tétano. Mas, quando as pessoas morriam no óbito, morreu de febre, tá? E eram essas febres contínuas, que normalmente não se sabia qual exatamente era a doença, e no período de 3 a 4 anos, matavam esses afros brasileiros. Pode-se pensar, nossa, muito tempo, né? Mas considerando que o indivíduo ele chegava com 12, 15, 16 anos, antes dos 20 anos ele já morria. Vou abrir parênteses aqui para um comentário que eu acredito que caiba, não é? Fazendo uma pesquisa sobre a Bahia no ano de 1836, olhando para essas epidemias aqui, eu vi que em 1836, apenas 32% das crianças conseguiam chegar até a idade de 12 anos. Tá? Ou seja, nasceu até 12 anos por algum motivo associado a doenças, essas crianças morriam, ou seja, não chegava a curtir a juventude. Os poucos que curtiam a juventude, eles faziam esses trabalhos manual, o trabalho escravo, né? Então, se apenas 32% conseguia chegar até a idade de 12 anos, o outro problema estava no final, tá? Que apenas 16% da população afro-brasileira, 16%, conseguia chegar até a idade de 60 anos. Olha que maluco isso. E aí está um problema maior, né, de alguma das leis que nós tivemos no Brasil. Por exemplo, a lei do sexagenário. A partir dos 60 anos era liberto, então entende-se que com 60 anos já se chegava ali sem condição física, sem condição, sem saúde alguma, popularmente falando aí, já se chegava no bico do corvo e aí era descartado, né? Então, tem muitas coisas aí que a gente precisa aguçar o nosso olhar, né? Esse olhar das ciências humanas para entender o Brasil, tá? Já vou fazer outra reflexão aqui, que me vem em mente e as coisas não podem passar desapercebidas, tá? Olha só. 1836. 32% chegavam até a idade de 12 anos. Os que passavam dos 12 até a velhice os que trabalhavam. Obviamente, aí até morriam trabalhando. Recentemente, eu quero falar aqui de uma estrutura que parece que decide quem vai morrer e quem merece viver, tá? Há tempos atrás aí, nós estávamos discutindo no Brasil a redução
da menor idade penal, tá? Ou seja, a lei nacional, ela se incumbe mesmo de exterminar algum tipo de pessoa, que fica aí para vocês. Quem é esse tipo de pessoa? Ah, são aquelas pessoas lá da elite, do Morumbi. Não sei. Mas a lei se incumbe de legitimar o extermínio dessas pessoas. Século XIX foi assim, e recentemente, as pessoas estão vivendo muito, vamos reduzir aí a idade penal e, enfim, vamos encarcelar, condenar, e vamos ver, mas não pode deixar essas pessoas viver muito não, porque depois se torna um problema, né? Vamos seguir aqui, falando de doença. Tá, gente? Chegando aqui no finalzinho, tá? Eu coloquei um slide aqui, que é para eu falar sobre a febre amarela, né? A febre amarela, ela foi o maior problema nacional, tá? Vamos falar de número, que número normalmente chocam, né? Hoje aí, no contexto da Covid, quando estamos acompanhando os noticiários e fala de números, às vezes assusta. Então, olha lá, em 1850, a febre amarela, só no ano de 1850, e isto no censo somente do Rio de Janeiro, a febre amarela matou 9.600 pessoas, certo? E aí a gente começa a entender, porque aqui nós estamos em 1950, a gente começa a entender o porquê da revolta da vacina, tá? Então, em 1950, 9.600 pessoas foram acometidas e mortas pela febre amarela. E tem um acompanhamento que diz o seguinte: essa febre amarela, ela passou a ser um tanto estranha assim, porque ela matava, primeiro, os estrangeiros imigrantes europeus pobres, que estavam em contato com os africanos, depois os estrangeiros, essa febre amarela, ela matava os africanos livres, e não se sabe por quê, os que menos morriam com a febre amarela, lá em 1950, eram os escravizados. Aí eu não sei se a ciência explica ou se é providência divina, né? Mas eu sei que depois disso, pensou-se aí, lá em 1904, na revolta da vacina. E já para eu ir finalizando, tá? Nos livros didáticos, nós falamos muito da revolta da vacina como um evento onde a população afro-brasileira, que residia nos cortiços, essa população se auto-organizou, né, e se rebelou diante uma vacinação onde elas não foram previamente avisadas. Isso procede em parte, tá? Em 1904, nós tínhamos um presidente chamado Rodrigues, fugiu o segundo nome. Rodrigues, oi, Júlio. Souza Alves. Rodrigues Alves, obrigado, Júlio. E o Rodrigues Alves, ele tinha uma tendência republicana. E o Brasil sempre foi maluco, né? Nós sempre vimos essa luta política. Nesse período, eram os republicanos e os conservadores. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Não esqueçam, mas duvidem sempre dessa ideia. O povo foi para a rua, o povo se organizou, e aí se revoltou diante de uma vacina, e aí o livro didático mostra aquela coisa meio heróica, né? Dizendo assim, os homens não queriam que as suas mulheres fossem tocadas por enfermeiros, e as suas mulheres achavam que iam ficar com cara de animal, né? Porque tinha uma ideia toda que disse que essa vacina ela tem uma questão biológica e animal, enfim. Mas, gente, todo o contexto da revolta da vacina foi um contexto puramente político, tá? Mais uma vez, hoje nós estamos vendo aí o Covid passando pela política. Então, aquele político que diz que, olha,
não é uma doença perigosa, essa doença vai passar, é só uma gripe. De um outro lado, nós temos aqueles, não, é uma doença de fato, problemática, que está assolando todos os países, então precisamos prestar atenção. E nós vemos no campo político, hoje, né, os nossos políticos se degradando o tempo todo, isso no Brasil. Né? Então a doença, ela sai do problema atual e passa a ser um problema político. Tá? Então fica de reflexão aí para todos nós, né, de que, assim como o Covid, que nós estamos vivenciando esse momento histórico, estamos experimentando como passar por este momento. A revolta da vacina, ela também foi puramente um jogo político, certo? E aí, para trazer só um pouco mais do desenho, teve alguns personagens que marcaram a história da revolta da vacina, né? O presidente, Rodrigues Alves, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, tá? E na minha leitura, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, né? Cada um com a sua importância. Por exemplo, o presidente da época, que era o Rodrigues, ele dizia que ia fazer uma gestão muito simples. Ele ia se pautar em acabar com essas enfermidades que assolavam a cidade. Então a ideia dele qual era? Verbas para revitalização da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Por outro lado, Pereira Passos, que se eu não me engano, ele era um arquiteto, tá? O prefeito do Rio de Janeiro, lá em 1904 era um arquiteto, então ele já tinha toda uma ideia de alargamento das ruas. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem a avenida principal, que é a Avenida Rio Branco, foi um projeto deste prefeito Pereira Passos, e a derrubada dos cortiços também foi um projeto do Pereira Passos, tá? O bairro que eu citei inicialmente para vocês, o antigo bairro Escravo do Valongo, que hoje é bairro Gamboa, tem diversos monumentos que lembram a ação desse prefeito Pereira Passos lá. Por exemplo, a antiga Casa de Engorda, hoje é uma casa linda, uma casa amarela, né? Que dá vontade até de morar lá. O antigo porto, que era o Cais do Valongo, né? Foi revitalizado, é uma coisa linda, bela, um campo aberto. Enfim. E por último, o Oswaldo Cruz, que teve uma experiência na França de estudos, ele entendeu que todo esse contexto das epidemias do Rio de Janeiro só seria solucionado com vacina. E assim ele fez. Né? É claro que de maneira um tanto infeliz, que foi através da imposição. Né? Por exemplo, na febre amarela, os policiais eles iam até as residências para matar mosquitos. O Oswaldo Cruz ele lançou uma campanha, por exemplo, para que as pessoas capturassem ratos, né? E elas eram remuneradas por isso. Então, enfim, tá aí. O contexto que eu trouxe para vocês é esse, né? Contexto das epidemias, contexto das doenças que aconteceram aí no Brasil em todo o século XIX. Eu acho que deve ficar para nós o seguinte: quem morreu no século XIX, que eu acho que todos têm a resposta. Por que morreram? Acredito que todos também têm a resposta. E a outra coisa, a gente precisa ficar atento. Permanência histórica. Hoje, quem são os que morrem? Por que estão morrendo? Qual é a origem étnica, racial dos que morreram e dos que morrem hoje? E, por último, um alerta, né? Acho que é um alerta nacional mesmo, um alerta muito importante para nós. Não nos enganemos com essa questão de que o governo liberou. Não está liberado ir para a rua coisa nenhuma. Tá? Viu a foto lá do Debré?
Até lá o pessoal protegia pano, colocava pano e ficava enclausurado, quem podia. Então, gente, dentro de casa, se cuide, porque enquanto não tiver uma vacina, inclusive volta às aulas aí, eu sou super contra. Voltar às aulas sem vacina, porra, é colocar a vida numa mesa de baralho mesmo, tá? Gente, fechou. Parei por aqui. Tá aberto aí, né, pra gente falar alguma coisa. E vamos lá dar sequência. Ô, Régio. Oi, Júlio. Ô, Régio, se você me permite aí um adendo, cara, aí refletindo em cima das suas falas, né, bem interessante que o fato histórico que você apresentou aí no Rio de Janeiro, promovido pelo prefeito Pereira Passos, ele é conhecido como bota abaixo, né? Exatamente, Júlio. Isso, o que é o bota abaixo, né, cara? As pessoas escravizadas que foram libertas, né, em 89, elas não tiveram opção, então elas passaram a ocupar casas abandonadas que existiam no centro do Rio de Janeiro, que era um centro bastante deteriorado, né? E qual que era a ideia naquele momento? Naquele momento nós vivíamos um desejo de ser França, né? A gente vivia o período da Belle Époque na França, o período vitoriano na Inglaterra, e nós queríamos ser Europa, né? Daí todas as ciências eugênicas que surgiram e etc., que acentuaram o racismo que nos assombra aí até hoje. E essas pessoas escravizadas que foram habitar essas casas, né, que passaram a ser conhecidas como cortiços, eles foram expulsos dessas casas para que a Avenida Central, a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, fosse construída nos moldes da Avenida Champs-Élysées, no Rio de Janeiro. Perfeito. Né? E essas pessoas passaram a ocupar os morros, isso daí coincide também com a vinda dos soldados da Guerra de Canudos, que passaram a ocupar o Morro da Providência, né? Então, o processo de favelização do Rio de Janeiro, ele está extremamente ligado com o bota abaixo, né? Com isso tudo que você está falando. E aí, quando você diz, por exemplo, da cidade passar a ter saneamento, você vê, né, cara? A gente vê as favelas sofrendo até hoje com a falta de saneamento. Então é bem legal que a gente possa perceber como que no Brasil, apesar de nós já termos passado tantos anos, nós continuamos ainda com os pobres sofrendo tanto, né? Eu conto para eles a história da minha família quando eu dou as aulas, falando, né, que quando eu nasci eu morava no centro de São Paulo, próximo da Liberdade. E aí o aluguel ficou caro, a gente teve que mudar para Moca. E aí ficou caro, a gente teve que mudar para Penha. Hoje eu estou em Guaianazes, sabe? Então, o que é isso? O centro ele vai se expandindo, vai havendo uma valorização imobiliária e o pobre ele vai sendo limado disso daí, ele vai sendo empurrado mais para as periferias das cidades, né? Claramente um bota abaixo acontecendo ainda hoje na nossa sociedade. Valeu, Perfeito. Boa análise. Regi. Valeu, Júlio. Boa análise. Obrigado. E aí, turma? Pergunta aí, Mari? Se tiver pergunta, né, esse é o momento da gente conversar sobre o que foi dito na aula, já que, como eu disse no começo, é um tema tão atual e aí a gente tem que ouvir essas pessoas. Temos que ouvir professores, cientistas, médicos, profissionais da saúde, biólogos, porque é eles que entendem do assunto. Jailson, pode ligar o mic, mas o Jailson perguntou o que a gente pode fazer para mudar a situação do país. Tantas coisas. Acho que é uma das... Pergunta de milhão. Essa pergunta é a mais complexa possível, né? Mas, gente, olha, eu acredito que a gente precisa... mudar o país ele não vai mudar, né?
Isso é óbvio, assim, pelo menos, não querendo ser pessimista, pelo menos nos próximos 500 anos, se mudar o país é minimizar as desigualdades sociais, nós não vamos, o país não vai vivenciar essa mudança. Mas eu acredito que é os estudos mesmo, né? Não é porque a maioria são jovens estudantes, o estudo e o conhecimento, ele não muda o país radicalmente como pretendemos, mas muda o país em nós, né? Então, a partir do momento que você tem ciência do que está acontecendo, já mudou um pedacinho do país que é você. Acho que é mais ou menos nesse sentido assim. E paralelo aos estudos, é pensar novamente nessa questão da apropriação das terras, né, que foram tiradas aí das pessoas. Como o Júlio falou, nós estamos vivendo um afastamento social a cada tempo que passa, um bota fora a cada tempo que passa. Então, acho que uma das lutas que devem acompanhar essa questão do acesso às informações que é o estudo, acho que a luta é a luta pela reforma agrária, a luta pela posse de terra. Se eu tivesse que erguer uma bandeira hoje, eu ergueria duas. Uma da educação e a outra da posse de terra. Porque com a posse de terra, né, consciente, as pessoas podem se reorganizar. E a partir daí, pegar um exemplo que o Júlio acabou de citar, né, reviver um saudosismo, que foi lá o evento de Canudos, né? Uma sociedade mais alternativa, longe dessa lógica repressiva e classista do governo. Então, acho que mais ou menos esse caminho. Tem 1 milhão de respostas, ou mais, mas a princípio, essas duas aí. Eu acredito que Sua voz está travando um pouco, Júlio. Professor, tô travando. Deu umas travadinhas. Ainda bem que eu coloquei creche. a minha internet está muito ruim. Vocês estão conseguindo me ouvir ou não? Opa, Agora tá dá, sim. Tá sim. lindo? Tá de boa. Então, que conforme o Reginaldo disse, né, que 1 milhão podem ter 1 milhão de explicações, e todas elas vão passar pela educação, e pela educação social, e pela educação política, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Ontem a gente teve uma reunião aí com a diretoria do cursinho aí, o pessoal que trabalha pra caramba aí, essa molecada aí que merece todos os aplausos sempre, e é muito importante que a gente entenda isso, o papel de um cursinho como esse, mais até do que levar os estudantes à universidade, é desvelar aos olhos deles a sociedade na qual eles vivem, para que eles possam construir essa sociedade de uma maneira diferente, entendem? Porque essa é a maneira de nós vermos. Nós entendemos como funcionam as instituições sociais e, a partir daí, construir uma sociedade. Obrigado, Júlio. Gente, perguntem aí, pelo menos umas duas, né, para me alegrar. Eu acho que tem outra pergunta aqui no chat, acho que é da professora Aline Luna. Sim, Vic. As ações opressoras da elite, todas supostamente educadas, não foram norteadas pela intelectualidade vigente. Não acha que a educação e consciência de classe andam juntas? Então, exatamente, né? Educação e consciência, principalmente a consciência de classe. Contato com o Júlio o tempo inteiro, vou até parafrasear ele, né? Acho que é importante, depois de nos fartarmos de conhecimento, continuar no nosso lugar, né? Que é isso aqui, ó. É o contato com os nossos iguais, né? Não estou fazendo aqui uma apologia à pobreza, dizendo, fica lá exatamente no extremo de Itacoaxi. Não, cara, você consegue sair um pouquinho, melhorar a sua condição, saia, mas fique próximo, né? Precisa ter essa consciência de classe. Agora, a educação, sem a consciência de classe, e tendenciosa, ela é perigosa, né? Porque, por exemplo, o mito da democracia racial, onde eu olho aqui
e vejo uma pessoa aqui com a pele um pouquinho mais clara e chamo ela de moreninha. Vejo uma outra falar é uma mulatinha. Então esse mito, ele foi criado por um intelectual com muita educação, né, que foi o Gilberto Freire. Então, a educação ela é perigosa, ela precisa estar nas mãos certas, né? Então acho que nós que temos que carregar esse bastão aqui e após esse bastão nas mãos, passar ele para frente com consciência, né? Esse tema aqui, por exemplo, eu não sei se eu fui feliz, não sei se eu consegui passar a ideia dele para vocês, mas isso aqui é uma educação com consciência, né? O que me dizem e o que foi a coisa, e para quem eu estou dizendo, tá? A educação ela não resolve tudo não, gente. Ela pode ser até um grande problema, né? Eu vi uma frase, eu não sei o nome, é um erro, deveria saber, mas eu sei que não é um brasileiro, não. Ele foi genial, assim. Tá no livro de um amigo meu, que é um poeta de rua popular de Campinas. A frase é assim, ó: se você acha que é caro investir em educação, ouse continuar investindo na ignorância, né? Então, entre educação e na educação, acho que é por aí. Obrigado, Luna, pela pergunta, pela colocação também. Tem duas perguntas aí que seria interessante de trabalhar também. Pode apresentar, por favor? A primeira é do Felipe. Qual a maior importância da história neste momento em que estamos? É conhecendo o nosso passado que resolveremos nosso futuro? Obrigado, Filipão. Muito boa pergunta, né? Eu acredito que, assim, eu vou recorrer aos sábios, tá? Para responder. Eu sou fã do Mujica, né? Pepe Mujica. E o Mujica, ele diz assim, que o ser humano é um dos únicos animais que não consegue aprender com os erros dos seus anteriores. E aí o Mujica dá um exemplo, né? Ele fala, olha, se tiver um alimento no chão estragado, um cachorro ele vai cheirar aquele alimento, não vai comer. O segundo cachorro ele vai cheirar e não vai comer. O terceiro assim em diante, né? Agora nós seres humanos, nós temos uma péssima mania de insistir nos erros. Então, o papel da história ele está pelo menos para nos mostrar, né, os caminhos que foram seguidos e quantitativamente tiveram um índice de acerto maior e os caminhos que foram seguidos e que as coisas não funcionaram, culminaram em extermínio em massa de pessoas, os caminhos onde as coisas fortaleceram as desigualdades sociais. Então, para que serve a história? Eu acho que a história é um óculos mesmo de grau que você coloca e consegue enxergar a realidade atual de maneira mais precisa, né? Certamente não vai fazer grandes mudanças, porque é um problema nosso, é um problema do ser humano, né? Diferente dos irracionais. Então, a partir da informação e a leitura histórica, dá para a gente ficar um pouquinho mais atento. Acho que a principal função da história, de conhecer a história, é isso mesmo. Tanto que o conteúdo de história trabalhado nas escolas é um conteúdo tendencioso. É um conteúdo que tem que falar, gente. Não gosto de palavrão, vocês me conhecem aí. Mas é um conteúdo que não ajuda porra nenhuma. Ele só vem firmar mesmo, né? Paulo Freire já dizia, né, professor? Cada grupo no seu lugar. Oi? Paulo Freire já dizia, a educação quando não é libertadora é o sonho do oprimido é se tornar opressor. É nesse sentido, né? E une lá com a pergunta da Mira. A educação ela é perigosa e a história é tendenciosa. Por exemplo, volto a dizer, não sei se vocês deram conta, eu consegui passar a ideia. É tão tendenciosa que esse conteúdo, aí eu afirmo, nós não estudamos em todo o ensino médio. E muitos não vão ver na universidade. Verdade. Então, mas é aí que eu acho que está o papel do professor nessa mudança social, Reginaldo.
Porque, por exemplo, agora há pouco aí foi feita uma questão e você versou sobre mudar a sociedade, né? Quando a gente pega os dados aí, vamos trabalhar com números, né? Apesar da frieza deles, na história do Brasil, de 1500 até os dias atuais, a gente tem um período da história onde as políticas públicas levaram a um aumento, a uma diminuição da desigualdade social. Isso aconteceu no Brasil de 2002 até 2013, né? Então, acho que talvez fosse importante que se estudasse esse período, se entendesse o que foi feito durante esse período, para aí se investir em políticas parecidas. Não, o nosso problema é que nós somos imediatistas. Então, Sim. não resolveu? Não resolveu? Vamos meter o pé na porta. E não é por aí, né? Nós precisamos entender atendendo a quem que a gente mete o pé na porta. Porque a gente meteu o pé na porta com a Dilma, por exemplo. Atendendo a quem? Metemos o pé na porta com o Collor. Atendendo a quem? Eu hoje, por exemplo, eu sou um cara que eu sou contra o impeachment do Bolsonaro. Não votaram? Sim. Não elegeram ele? Então vocês vão comer merda 4 anos. Exato, vocês vão ficar com ele 4 anos aguentando os absurdos, porque vocês escolheram esse cara. Sim. Até porque o vice dele é o Mourão, né? Independente do vice dele. Sim. O Mourão não defende nada mais do que ele próprio defenda, Mari. Então não faz sentido a gente usar essa conotação. O perigo do Mourão é que ele é inteligente. Essa é a única diferença dos dois. Um pensa e o outro não. Entendeu? Isso é uma coisa que pode ser muito perigosa para nós. Agora, é importantíssimo que a gente consiga perceber. Por exemplo, eu tenho compartilhado várias entrevistas com políticos. E aí a crítica vem lá, né? Mas esse cara é um bosta. Por quê? O que você pode me afirmar que esse cara fez? Ninguém tem nada que aponte, porque as pessoas vão só pelo senso comum. A história ela não pode se pautar no senso comum, ela tem que se pautar nos fatos, nos acontecimentos. E aí a gente tem o que fazer. Eu sou um cara que eu acredito muito na melhora do Brasil. Muito. Eu acredito muito que depois da gente passar por um absurdo como a gente está passando, a gente vai pegar um período melhor. Mas a gente tem que trabalhar para isso. Não adianta ficar sentado esperando, porque do céu só cai chuva. Pessoas, vou ficar sem bateria aqui. Meu celular é meio velho, assim, a bateria não é boa. Ele está só diminuindo, então pode ser que apague aqui. Responde a última aí, Regi, que é importante. Não agradece não. Responde a última aí. Mano. Mais uma pergunta. É da Rebeca Feitosa. Se o nosso país fosse comunista, nós iríamos viver em uma ditadura? Sempre que vou conversar sobre isso com alguns colegas, eles tiram Cuba como exemplo e dizem que nós iríamos viver em uma ditadura. Gente, então vamos lá. Todo regime totalitarista, tá? Ele é uma ditadura, certo? Todo regime que tende a aliciar as pessoas e inibir o senso de democracia é uma ditadura, né? No século XIX foi cunhado um tema aqui no Brasil para se referir dos políticos, que eles eram todos muito iguais, né? Esse tema cunhado foi Lusíadas e Saquaremas. Tá dentro um pouquinho do que o Júlio acabou de expressar, não é? Porra, cara, infelizmente, né? Eu ergo uma bandeira política devido à minha criação, mas eu estou tentado a acreditar nessa expressão de Lusíadas e Saquaremas. Olha, Dilma, Bolsonaro, o pobre é pobre, tanto faz, cara. Claro que a gente vai ter algumas conquistas, né? Como nós tivemos lá no governo do Lula, mas é essa expressão, Lusíadas e Saquaremas. Ou seja, se estivéssemos vivendo nos moldes de Cuba do Fidel Castro, seríamos trabalhadores compulsórios do mesmo jeito, né? Acho que é nesse sentido aí, para não se estender, porque cabe outras reflexões, né, outros embasamentos e muito tempo assim para a gente argumentar.
mas é nesse sentido aí, tá? Sairíamos de um modelo, entre aspas, democrático, onde não se tem liberdade numa democracia, né? Quem teve as aulas ilustres do Walter aí, entendeu que nós não temos liberdade nenhuma só pelo fato de estar no mundo, né? E politicamente, nada mudaria. Eu penso até que eu acho que é importante a gente realizar a ideia de que ditadura ela pode acontecer em qualquer um dos sistemas políticos. O comunismo ele é um sistema político, assim como o capitalismo, político-econômico, né? E ditaduras, elas podem acontecer em qualquer um dos sistemas. Se você olhar as ditaduras militares da América Latina dos anos 70 e 80, elas todas eram capitalistas e foram ditaduras, né? Cuba é uma ditadura comunista. A Coreia do Norte é um hospício, não conta. Mas você tem alguns outros países aí que vão entrar na categoria de ditaduras comunistas. Ou seja, se nós fôssemos um país comunista, por exemplo, nós poderíamos ou não sermos uma ditadura, porque de repente o povo poderia se adequar ao sistema e esse sistema não mais precisar ser ditatorial, autocrático, né? Então, não é o fato dele ser comunista que vai fazer com que ele seja ditatorial, independente de nós só termos exemplos de ditaduras comunistas, tá, Rebeca? Só para você entender aí a coisa. Uma coisa, ela não necessariamente afirma a outra, tá? Tá. E aí, complementando aí, eu ouvi o maior absurdo, né, do nosso chefe de Estado, cara. Ele é muito engraçado, na verdade. Ele batendo na tecla de que a população precisa se armar mesmo, e dizendo que armar a população é uma das saídas para combater o comunismo. Cara, imagina isso, meu. Um país capitalista, um país onde supostamente há democracia, falar-se em armar a população para combater os focos de comunismo, puta, isso é demais. Aí eu acho que tem que voltar às Farc mesmo, entende? Porque a dúvida da Rebeca é uma dúvida muito gostosa e bem tranquila. Por que eu digo que é bem tranquilo? É a dúvida do chefe de Estado. Ele não sabe o que é ditadura, ele não sabe o que é comunismo, né? Então, acho que isso é um marco, assim, do governo dele, cara. Nunca, assim, na minha fase de observador da história, eu não achei que um chefe de Estado diria alguma coisa nesse sentido. Gente, agora, ó, tem 32% aqui de bateria, meu celular acaba com 30 normalmente. Vou me despedir, tá? Vou agradecer pra caramba, vou até tietar, gostei de quando entrei na sala e vi todos os meus amigos, vi Felipe, vi Sara, vi a Vitorinha, Rebeca, e eu fiquei muito feliz, né? Eu vejo que estou entre amigos mesmo, então isso só nos fortalece. Vou agradecer também o convite feito pelo professor Walter, dizer que o Walter é um líder comunitário nato, né? O Walter é do povo, está com o povo. Júlio, estendo a observação que eu fiz do Walter para ele, não é uma pessoa, assim como o Walter, que luta e acredita na mudança, né? Então, meu agradecimento a esses mestres. Os outros amigos presentes aqui, que eu estou vendo, a Laricinha, sou fã, Lucas Frutti, tem que falar com ele lá no WhatsApp, não tive tempo ainda. E todos os outros estudantes aí da escola, tá? É muito maneiro aqui, eu quero participar da fala dos próximos amigos, para ir entrando no clima, né? E fortalecendo assim, porque acho que estar em contato com as pessoas que nós gostamos e acreditamos é uma vacina social também, né? Então, tá aí. Gabriel, obrigado, Felipe. E é isso aí. Mari, com você Regi, agora. Espera só um minutinho. Reginaldo? Oi. Mano, queria agradecer muito.
Para mim, foi muito importante ouvir você e eu espero que o pessoal consiga entender isso. A gente tem aí nas próximas semanas um cara que escreveu um livro sobre a escravidão muito importante, né? Que é o Laurentino Sim. Gomes, que vai falar para a gente aí. E tudo que você disse tá lá, cara. É fato. Então é importante que todo mundo entenda a qualidade, o nível do professor que nós temos na nossa escola, né? E que fazem e que tá lá disponibilizando esse conhecimento para enriquecer o deles. Tá aí o livro, galera. Aí, ó. Tem aqui, viu, gente? Reginaldão. É o meu Tem é outros digital, aqui mas é tem esse tudo aí. aqui. Top. Então é muito legal que a gente perceba que as nossas falas estão de acordo com o que está acontecendo, com quem pensa na nossa sociedade aí, beleza? Regi, muito obrigado, mano. É sempre um prazer e um privilégio ouvir você, mano. Obrigado mesmo. Ô, gente, peraí. Antes de sair, não vai demorar não, é rápido isso, tá? Tocar o meu berimbalzinho aí, porque pedi pra colocar lá que eu sou instrutor de capoeira. Instrutor de capoeira. Coisa linda! Não pede licença pra entrar e pra sair, não é instrutor, né? E, gente, fazer um marketing aí. Seguinte, antes de qualquer coisa, né? Eu sou capoeirista. E por que eu digo isso? Antes de qualquer coisa, eu sou capoeirista. Peraí. Olha que ele vai tocar o berimbolzinho. Ah, gente! Não estavam me ouvindo, não, né? Vou tocar um berimbalzinho aqui que é pra sair, tá? Certo, professor. A gente tá ouvindo. Porque vocês viram aí que tá no cartaz, né? Que eu sou instrutor de capoeira. E a capoeira, ela tem uma relevância na minha vida, assim, porque eu consegui encontrar o lado lúdico e o lado não capitalista da vida, né? Essa prática cultural aqui me fez entender a simplicidade em mim, a simplicidade no outro, entender que a gente vive, muitas vezes, até sem dinheiro. E, culturalmente, por intermédio da capoeira, eu me considero uma pessoa bastante rica, né? Rica de cultura, né? De grana, não. Então, vou tocar um berimbalzinho aqui para eu me despedir de vocês. Aí, galera, obrigado. Valeu. Arrasa! Palma, gente, palma! Show de bola, Valeu. Regi. Obrigado. Tchau. Até Valeu, mais. professores. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Professor, boa noite, hein? Valeu pela aula. Boa noite. Boa noite.